Olá, pessoas da série, tudo bem com vocês? Então vamos fazer essa nossa primeira revisão sobre um assunto extremamente importante que nós vimos no ano passado, que é a parte de estática do corpo extenso. Bom, primeiramente vamos definir o que é um centro de massa e o centro de gravidade de um corpo, tá? Então, centro de massa para um objeto regular, bem definido, vai ser exatamente o centro desse corpo. Então, se eu tenho uma esfera regular, então o centro de massa vai ser o centro dessa esfera. Se eu tenho um quadrado, o centro de massa e o centro de gravidade será exatamente o centro desse quadrado. Nem sempre o centro de gravidade vai ficar exatamente no centro desse objeto, quando esse objeto não for regular. Mas para os nossos estudos, nós só vamos trabalhar com objetos regulares, bem definidos, tudo bem? Então, para a gente, o que é suficiente entender é que o centro de massa vai coincidir com o centro de gravidade e é exatamente o centro desse corpo. O centro de massa no corpo humano é um pouquinho abaixo do umbigo, tá? Então, sempre que a gente for desenhar uma força, a gente vai desenhar exatamente no centro de massa, que para a gente vai coincidir com o centro de gravidade, que é o centro do objeto regular. Nós vamos sempre trabalhar com o objeto regular. Bom, então o que é o momento dessa força? O momento dessa força, também conhecido como torque, então eu aqui a partir de agora sempre vou chamar de torque, tá? Mas sempre quando vocês observarem momento da força, já sabem que é a mesma coisa que torque. Torque é a mesma coisa de momento de uma força, mas você pode usar essas duas nomenclaturas para se referir a essa grandeza física. Tudo bem? Então observe que o torque ele sempre vai existir quando eu tenho tendência de rotação de um objeto extenso. Então eu preciso ter um objeto extenso e precisa existir uma tendência de rotação. Então observe aqui que a moça está tentando rotacionar, tá? Essa roda aqui, essa calota. Então ela está tentando fazer aqui um torque sobre essa calota aqui. Observe aqui, quando eu tenho uma chave de boca, eu quero afrouxar esse parafuso, eu faço uma força na extremidade dessa chave de boca. Então observe, eu estou realizando uma força em um objeto extenso e esse objeto, a tendência dele é de rotacionar. Se a tendência dele é de rotacionar em relação ao seu próprio eixo, eu estou tentando fazer o que? Um torque. Então o torque vai ser essa tendência de rotação que vai existir em corpos extensos. Observe que essa tendência de rotação ela pode acontecer basicamente em dois sentidos. E aí convencionou-se, o que é convencionar? É chegar em um acordo, tá? Então vamos supor que eu e a turma de vocês chegamos em um acordo, nós convencionamos em que sempre que o sentido de rotação for no sentido anti-horário, o sinal desse torque vai ser um sinal positivo, tá? Então aqui você vai calcular o torque. Então nesse torque aqui você vai colocar um valor positivo. Agora, quando a tendência de rotação for no sentido horário, você vai colocar um sinal negativo. Aí você pergunta assim, professor, mas eu quero trocar. Então aqui, anti-horário, vou colocar negativo e horário vou colocar positivo. Você pode fazer isso? Você pode, não tem problema nenhum. Aí é a tua convenção. Você chegou no acordo e você vai usar essa regra. O importante, na hora que a gente for fazer o exercício, terá várias forças. Se terá várias forças, terá vários torques. O importante é que você fale assim, bom, então todos que terão sentido anti-horário vai ter o mesmo sinal. E todos que vai ter o sentido horário vai ter o sinal oposto do anti-horário. Isso que é importante. Mas se você quiser trocar aqui a ordem, você pode trocar, não tem problema nenhum. O que eu estou mostrando aqui é uma convenção. Então, para não gerar uma confusão de toda hora você usar um sinal diferente, vamos convencionar. Então, vamos chegar em um acordo em que todos os torques que tiverem anti-horário vai ter sinal positivo. Todos que tiverem horário vai ser negativo. É só para facilitar o entendimento, porque na hora que eu vou fazer um exercício, eu vou usar essa convenção aqui. Tá?
Agora o aluno fala assim, mas no meu eu coloquei negativo aqui e positivo aqui. Por que você colocou sinal diferente? É porque eu estou usando a convenção, você precisa ter isso em mente. Se você quiser trocar no teu exercício, você pode trocar, mas entenda que é uma convenção, tá? Então, se eu considerei positivo um torque anti-horário, todos vão ter que ser positivos. Todos os torques anti-horário terão que ser positivos. Se você colocou horário negativo, todos os torques no sentido horário terá que ser negativo. Tudo bem, gente? Isso daqui é uma convenção, é só um acordo que se chegou para usar esses sinais aqui. Mas isso, olha que é importante, isso só é importante em um exercício, em um corpo extenso que tenha 2 ou mais forças. Aí terá 2 ou mais torques. Tá? Se você está fazendo um exercício desse estilo, que só tem uma força, só vai ter um torque. Então a gente não precisa considerar essa convenção, porque essa convenção ela só é importante quando tem 2 ou mais forças, 2 ou mais torques. Tudo bem? Porque aqui eu vou ter uma tendência de rotação em um sentido só. Então eu não preciso levar em consideração essa convenção. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Qual vai ser a equação do torque? A equação do torque vai ser dada por essa equação aqui. Então o torque, eu vou usar essa letra grega aqui chamada de tal, que lá na primeira série nós já usamos essa mesma letra para determinar o trabalho de uma força. Então vou usá-la novamente, tá? Então o tal, que vai ser o torque, é o produto da força aplicada, tá? Da força aplicada. Essa aqui é a força. Vezes B. O que é B? B é a distância da força, anota aí, hein? B é a distância da força até o eixo de rotação. Nesse caso aqui, o eixo de rotação é esse ponto aqui, tá? É nesse parafuso aqui. Então, por que B? B, essa distância aqui, nós chamamos de braço da alavanca. Porque essa distância você pode diminuir, né? Se você aplicar uma força aqui no meio, então esse braço da alavanca já diminui. Tem que ter cuidado com isso. Esse braço da alavanca é exatamente a distância da força que você está aplicando até o eixo de rotação. Se eu tenho um braço de uma alavanca, ou se eu tenho essa alavanca aqui com mais de uma força, vamos supor que eu tenho F1 e F2, então você vai ter que calcular o torque 2 vezes. Você vai ter que calcular o torque para a força F1 e vai ter que calcular o torque para a força F2. Observe que o que vai mudar nessa situação vai ser o valor da força, claro que é o valor que você vai aplicar, e o braço dessa alavanca. Tá? Então a força F1 vai ser um B1, que vai ser toda essa distância aqui, e para a força F2 vai ser um B2, que vai ser essa distância aqui. Tá? Então tem que ter cuidado na hora de calcular esse braço da alavanca. Isso é importante, anota aí no caderno. O braço da alavanca é a distância da força que você está calculando para o torque até o eixo de rotação, que é esse caso aqui. E esse seno desse ângulo aqui, quem vai ser esse ângulo? Esse ângulo vai ser o ângulo formado entre a força e o braço da alavanca. Observe que aqui a força está no meu eixo vertical e o braço da alavanca está no meu eixo horizontal. Qual é o ângulo formado entre eles? 90 graus. Tá? Neste caso aqui, sempre vai ser isso? Não. Nem sempre vai ser assim. Mas quando você observar que a força faz 90 graus com o braço da alavanca, então você vai colocar aqui 90, sendo de 90 a 1. Então essa equação ela fica muito mais simples quando eu tenho esse esquema aqui. Então a equação vai ser o torque é igual a força vezes o braço da alavanca. Tá? Então quando você observa um exercício que a força já é 90 graus com o braço da alavanca, basta você multiplicar os dois para calcular o torque. Quando você observa que foi dado um ângulo diferente de 90, foi dado um ângulo de 30, 45, 60, 50, qualquer outro ângulo, aí você vai ter que usar essa equação padrão aqui. Tá?
Essa é a equação mãe, essa é a equação principal. Mas 90% das vezes, olha o que eu estou falando, 90% das vezes nós vamos considerar que a força é perpendicular ao braço da alavanca. Então vai cair nesse exemplo mais fácil aqui, nessa equação mais simples. Tranquilo? Tudo bem? E qual vai ser a unidade desse torque aqui? No sistema internacional, vou fazer assim, ó. Então a unidade do torque no sistema internacional vai ser a unidade de força, que é o Newton no SI, né? E o metro, que é a distância, também no SI. Então a unidade do torque vai ser o quê? Vai ser Newton vezes metro. É isso. Unidade de torque no SI é Newton vezes metro. Observe que essa distância aqui do exercício pode ser dada em centímetro, milímetro, decímetro, qualquer tipo de unidade. E aí, aqui, gente, você vai utilizar a unidade que for mais conveniente. Então, se eu estou pedindo para você calcular o torque e eu dei essa distância em centímetro e a força em newton, você vai usar newton vezes centímetros. Tem que ter cuidado com isso, né? O aluno não é obrigado a passar essa distância para metro. Você vai utilizar a unidade mais conveniente. Eu estou falando aqui que no SI é newton vezes metro, tá? Mas nem sempre você vai precisar transformar a unidade, tem que ter cuidado com isso. Então, só se o exercício pedir transforme, dê o resultado do torque no SI, aí você vai transformar toda a distância em metro. Mas se eu pedir apenas simplesmente calcule o torque, eu não estou pedindo qual unidade. Então, a unidade que você vai usar é a unidade mais conveniente. Tudo bem? Tranquilo? Bom, o importante que nós vamos iniciar hoje e vamos terminar na próxima aula é calcular o momento resultante, ou seja, o torque resultante. Aqui observe que o livro de vocês, né, ele usou uma unidade, um símbolo diferente. Então aqui eu usei para calcular o torque, o tal, e aqui ele usou o M, que é a mesma coisa, tá? Então o torque eu posso calcular o tal, ou eu posso usar o tal, ou eu posso usar o M, é a mesma coisa. Por que ele usou o M? Porque aqui ele está se referindo ao momento, que é torque. Tá? Então cuidado para não confundir isso. Eu poderia colocar aqui o tal, ou como ele usou aqui, o livro de vocês usou o M, é a mesma coisa. Então observe aqui como que eu vou calcular o momento resultante, ou seja, o torque resultante. Então esse torque resultante ele é definido pela soma de todos os torques que atuam sobre um determinado corpo. Observe uma coisa curiosa, hein? É a soma, mas a soma o quê? Soma vetorial. Ó, é uma soma vetorial. O que vocês vão ter que fazer é fazer uma soma vetorial. Então, para eu calcular o torque resultante, o que eu vou fazer? Ó, nesse esquema aqui, eu representei todas as forças que estão atuando no corpo. Quantas forças estão atuando? 4. Então, eu vou ter que calcular a soma dos 4 torques resultantes. Eu posso usar isso daqui, ó. Então, o torque resultante é a soma de todos os torques. Tudo bem? Tranquilo? Então, para calcular o torque resultante, eu vou somar todos eles. Todos eles. E aí, já vou adiantar para a próxima aula que isso é extremamente importante para a gente determinar a condição de equilíbrio. Essa condição de equilíbrio eu vou deixar para a próxima aula. Mas para a gente determinar essa condição de equilíbrio, a gente precisa calcular o torque resultante. Tá? E como eu falei para vocês, no SI, a unidade de torque é o Newton vezes metros. Tá? Agora eu vou falar um pouco rapidamente sobre os tipos de alavanca. A alavanca vai ser essa barra extensa aqui com a tendência de rotação. Observe que eu tenho aqui uma gangorra. Isso aqui é tipo uma gangorra, né? Então eu tenho uma barra extensa e essa gangorra está presa aqui exatamente no meio. Ela pode girar exatamente em relação a esse ponto aqui. Exatamente esse ponto fixo no meio. Esse ponto fixo aqui, tá, vai ser influenciado por essas outras forças. Então vamos dar nomes para essas forças. Observe que eu tenho um corpo na extremidade. Esse corpo aqui na extremidade vai exercer uma força que a gente chama de força resistente. Então preste atenção. Eu tenho uma gangorra que ela está presa aqui exatamente no meio e tem uma pessoa na extremidade. Essa pessoa está fazendo uma força resistente. Para eu tentar deixar
essa barra, essa gangorra em equilíbrio, eu preciso fazer uma força na outra extremidade, tá? Que eu vou chamar de força potente. Então, para equilibrar essa gangorra, eu preciso de uma força potente que vai equilibrar essa força resistente aqui. Tudo bem? Quando o ponto fixo dessa gangorra está exatamente no meio dessas duas forças, da força potente e da força resistente, eu vou chamar essa alavanca de interfixa. Isso mesmo. Quando o ponto fixo estiver exatamente no meio das duas forças, eu vou chamar essa alavanca de interfixa. Quando a força resistente estiver no meio da força potente e do ponto fixo, novamente, quando a força resistente estiver no meio da força potente e do ponto fixo, eu vou chamar essa alavanca de interresistente. Quando a força potente estiver no meio da força resistente e do ponto fixo, eu vou chamar essa alavanca de interpotente. Novamente, quando a força potente estiver no meio da força resistente e do ponto fixo, eu vou chamar essa alavanca de interpotente. Por que é importante a gente definir esse nome? Porque no nosso dia a dia, e nós vamos ver na próxima aula, existem objetos que são alavancas. E aí a gente vai classificar, por exemplo, a tesoura, ela é um tipo de alavanca. Mas ela, que tipo de alavanca será? Isso nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem? Pode ser interfixa, interresistente ou interpotente. Mas é importante você saber essa regrinha aqui para a gente classificar esses objetos que nós possuímos nas nossas casas como sendo que tipo de alavanca é. Tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.